Olá, meus queridos, minhas queridas, bem-vindos. Já temos 78 pessoas na sala. Hoje a gente faz a nossa live dominical e hoje é uma live aberta, porque é um assunto de interesse público. E eu estou aqui com o doutor Enio Murad, ele é advogado da parte do Alexandre Correia na briga com a Ana Hickman. Doutor Enio, obrigado por senhor participar comigo, obrigado por senhor falar comigo também. Eu queria deixar claro que eu fiz esse mesmo convite enviado, registrado para a Ana Hickman ou para seus advogados, caso queiram participar de uma live nesse mesmo horário, semana que vem, sem duração determinada. Obrigado, doutor Enio. Boa tarde a todos. Obrigado você, Feltrinho, por dar oportunidade à defesa de Alexandre Correia. E nós, da defesa, estamos aqui prontos para responder as suas perguntas e as perguntas dos feltrinos. Todas as perguntas e toda a curiosidade que as pessoas têm sobre esse caso, nós estamos aqui prontos para responder. Tá. Só assim, todas não vai dar, né? Porque vai entrar muita gente, até com 210 pessoas. Doutor, o senhor pode contar primeiro, o senhor é do Mato Grosso do Sul, o senhor estudou onde direito? Porque, assim, o doutor Enio, ele é professor, né, deu curso até para magistratura, e o senhor foi secretário também do Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso do Sul. É isso? Sim. Eu comecei a minha profissão de professor com 19 anos de idade na escola estadual Peri Martins, como professor de filosofia e sociologia. Posteriormente, então com 19 anos eu já era professor de filosofia e sociologia na rede pública. O meu salário era 250, não lembro a moeda da época, se era reais, Cruzeiro Novo. Posteriormente, me formei em Direito no estado de São Paulo, na cidade de Presidente Prudente, e exerci, para resumir meu currículo, por 20 anos o serviço público, como secretário-geral do Ministério Público de Contas, como assessor da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso do Sul, como professor de escola pública e de graduação e pós-graduação em Direito Público. A minha especialidade sempre foi o Direito Público, mas recentemente eu me especializei na Lei Maria da Penha, inclusive porque eu me considero vítima da Lei Maria da Penha, porque eu já fui processado com base nessa lei e fui absolvido. Então, assim, a partir de então, eu comecei a me especializar um pouco mais na Lei Maria da Penha. Em Mato Grosso do Sul, eu tive um trabalho de combate à corrupção, sofri ameaça e coação do crime organizado em Mato Grosso do Sul. Isso que eu queria até contar para as pessoas. O doutor Enio, ele entrou numa briga muito difícil, muito grave contra corrupção no Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso do Sul. Isso. Inclusive, tem essa matéria aqui que eu queria mostrar para vocês. Ó. Isso. É isso Inclusive, daí. hoje... Isso. Eu fui chamado de louco por enfrentar o crime organizado em meu estado. Eu vi tudo aqui, a história do senhor é bem incrível, porque quando o senhor começa a brigar com o TCE, né, eles... 8 anos de luta. Até 2023, certo? Isso, aí nós vencemos a luta, porque hoje os conselheiros encontram-se com tornozeleira eletrônica e o pedido do Ministério Público Federal para eles é de 60 anos de prisão. Eu considero uma vitória. Estão afastados do cargo já há mais de um ano. Então, o senhor é meio... Falei uma vez para o senhor que isso é uma atitude meio de Dom Quixote, né? Mas dessa vez até que não tinha moinhos de vento. Era uma coisa real e o senhor conseguiu comprovar isso. Mas demorei 8 anos. Mas a vida do senhor financeira acabou por causa disso. Eu vendi todo o meu patrimônio para arcar com essa luta. Mas desde que os meus algozes foram colocados na condição de criminosos e afastados dos cargos públicos, eu passei a voltar a ter uma vida normal e ganhar muito bem como profissional. Então, após os meus algozes perderem,
eu voltei a ter uma carreira de sucesso. Então, de 2 anos para cá, eu sou um advogado muito requisitado, trabalho de avião, né? Eu não ando mais de carro, tenho um trabalho duro e quero te dizer que esse trabalho, nos últimos 2 anos, tem se intensificado em razão de que, após eu ter derrotado os conselheiros do Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul, eu voltei a acreditar na justiça. Então, hoje, eu acredito na justiça. Não é fácil. Você tem que recorrer a Brasília. Feltrin, você sabe que é você fazer 30 denúncias do Ministério Público do Estado, as 30 serem arquivadas. Aí depois você vai para Brasília, vai para a Corte Internacional e você consegue reativar tudo isso. Então, assim, foi um trabalho de 8 anos. Hoje, os conselheiros são responsáveis e têm que devolver 1,4 bilhões de reais que foram desviados dos cofres públicos de Mato Grosso do Sul, foram flagrados com dinheiro em mala, cobrando propina do cafezinho, enfim, venda de sentença. Venda de sentença, né? Isso, para o Grupo Solurb, que é a empresa do lixo aqui de Mato Grosso do Sul. A Polícia Federal e a Justiça Federal já disse que o contrato é fraudulento. Entretanto, o conselheiro do Tribunal de Contas vendeu uma decisão para manter o contrato, né? E aí, assim, o Tribunal de Contas foi preso em flagrante o dinheiro e tal da propina da máfia do lixo. Eu demorei 8 anos para comprovar isso, lutei contra o sistema, contra a justiça, e por isso eu estou pronto para enfrentar uma situação dessa, igual a do Alexandre Correia, porque eu nunca vi na minha vida um caso em que ele foi condenado antes de ser indiciado, sequer. O Alexandre, no programa da Record, a sociedade já condenou ele, não deu direito à defesa a ele. Vamos falar do programa da Record já já. O que eu queria perguntar para a gente começar aqui é o senhor. O senhor conhece o casal Alexandre e Ana há quanto tempo? Eu soube que o senhor hoje é advogado dele, mas o senhor já foi advogado dela também. Do casal. Então, eu queria saber quanto tempo o senhor conhece, como que o senhor conheceu eles, trabalhou com eles, enfim. Eu conheço a Ana Hickman e o Alexandre há mais de 15 anos. Eu exerci a advocacia para o casal por mais de uma década. Então, eu sempre fui uma pessoa da confiança do casal. Quem me apresentou o casal foi um amigo íntimo deles, amigo da adolescência, que eu prefiro não citar o nome, né, para preservar a identidade da pessoa. Então, eu conheço o casal há muitos anos, já defendi a Ana Hickman, e lamento que hoje nós estejamos em lados opostos, porque da parte do Alexandre e do advogado dele, nós não desejamos essa contenda, essa briga. Nós não entramos nessa briga por vontade própria. Nós estamos apenas nos defendendo das acusações. Então, assim, eu quero dizer inicialmente que eu lamento profundamente de estar tendo um embate jurídico com Ana Hickman, porque eu já defendi ela e o Alexandre na carreira brilhante que esse casal sempre teve, e que é lamentável. Só que o direito funciona assim. O Alexandre teve o seu direito de cidadão violado. E se eu não atendesse ele, porque ele não me pagou, eu estou fazendo essa advocacia gratuita, o Alexandre não tem condição de pagar o seu advogado. Então, ele estaria sozinho, abandonado. Não teve outra saída. Eu tive que atendê-lo, né? Porque ele ficou desamparado, tanto financeiramente quanto do apoio jurídico dos advogados da empresa. E eu conheço o casal, sim, há muito tempo, inclusive a intimidade do casal, e lembro inclusive, quando que o casal decidiu ter o Alezinho. Eu acreditava que o Alezinho fosse apaziguar o casal, porque o casal, antes do Alezinho, já vivia alguma turbulência, em razão de que a Ana Hickman sempre trabalhou muito, e aqui nós nunca criticamos a profissional que ela é, porque ela é uma excelente, brilhante profissional, só que ela deixava a família em segundo plano. E o Alezinho surge num contexto do casal
ter uma vida melhor, não só ficar voltado para o trabalho. Aí surge o Alezinho, e o casal aparentava, pelas redes sociais e até no convívio em festas que eu já participei, ter uma ótima relação. Então, até antes de explodir isso tudo na mídia, todos nós acreditávamos, inclusive os mais próximos, que eles, apesar de terem algumas discussões, que estava tudo bem. Isso aí causou um espanto para todos, inclusive para nós. Então, doutor, porque eu conheço algumas pessoas que são muito próximas, foram durante mais de uma década aí do casal, de viajarem juntos, e praticamente todas essas pessoas se afastaram da Ana na hora, né? Elas não saíram publicamente em defesa do Alexandre, mas as pessoas se afastaram dela, né? Assustadas, porque se a pessoa falar o que ela viu, ela é acusada de ser, sei lá, misógina. Então, Feltrin, estou pronto. O que você quiser saber sobre o caso, né? Tá. Eu já fiz aqui uma apresentação do meu trabalho. Vamos lá. Por que o que mais espantou o senhor nesse caso com relação a Ana? O senhor sabia que poderia, o senhor imaginou que poderia chegar ao ponto um dia desse casal, apesar de todas as discussões, que ela iria numa delegacia acusar ele de andar armado e de ameaçar ela e de usar uma arma, por exemplo? Feltrin, o meu objetivo aqui não é fazer críticas pessoais à Ana, mas eu vou fazer uma descrição do que nos assusta. Tudo é assustador, do começo ao fim. Vamos lá começar esse caso, no dia 11. No dia 11, a Ana Hickman procura uma polícia acusando de ser agredida pelo marido, ok? Só que nós vamos examinar lá, ela foi atendida pelo médico no dia 11. Nós vamos examinar o documento de atendimento dela. Não consta que ela foi agredida no atendimento médico. Começa aí. Ela vem para a mídia, começa que o caso já é tratado na mídia. Então, olha só. Começa na mídia. Começa a estranheza aí. Então, olha só. Uma mulher, quando é agredida, ainda mais uma celebridade, por que motivo ela quer levar isso ao público antes mesmo de 24 horas do fato? Praticamente, concomitantemente, ela procurar a delegacia, a mídia já tinha ciência da suposta agressão. Nós acreditamos que Ana Hickman premeditou esse dia, planejou e teve auxílio de pessoas profissionais. Por quê? Porque uma pessoa, quando é agredida, ela não tem uma condição de tratar coisas técnicas, de pensar em dinheiro, de pensar em empresa. Então, nós acreditamos que isso foi tudo premeditado. Como, por exemplo, ela, quando chega na Santa Casa de Itu, no dia 11, o médico pergunta o que é que aconteceu. Ela não responde ao médico, e o médico coloca no laudo que ela tem um leve machucado, não dá para saber que machucado é esse. Um tipo de uma queda, ele fala de queda. Uma queda, que não é por ação humana. Por exemplo, se o Alexandre, de fato, quisesse agredir a Ana, ele ia bater o trinco da porta no braço dela? Pera, doutor, mas tem uma outra questão assim, porque diz que eu tive acesso, né, eu vi uns trechos. Quando esse laudo, que não tem nenhuma acusação de agressão, né? Porque ali é o médico do IML, certo? Essa pessoa seria o cara do IML, lá em Itu, que está fazendo o primeiro médico. São dois médicos. Isso que ela fez foi um exame de corpo de delito. Ou não, vamos lá. Isso, o exame de corpo de delito é feito pelo primeiro médico, o médico plantonista. Certo. E o segundo laudo é feito pelo Instituto Médico Legal. São dois laudos. Aqui em São Paulo. O primeiro em Itu, o segundo em São Paulo. E aí, o primeiro é o pronto atendimento.
O que eu percebi foi que o laudo que é feito em Itu não fala em nenhum tipo de agressão. Quando chega no IML em São Paulo, aí já é lesão corporal. Aí o laudo alterado. Isso. O senhor quer que eu explique essa questão do laudo? Claro. Eu vou explicar. Então, vamos lá. Primeira coisa. Não existe lá... o manual de perícia policial, qualquer filme que você assiste, você sabe que quando uma pessoa sofre uma lesão, tem que fotografar. Então, lá em Itu, no dia 11... Lá em Itu, no dia 11, quando ela foi atendida no hospital, não foi tirada nenhuma imagem fotográfica da suposta lesão. Aí eu pergunto para você, será que realmente houve alguma lesão em Ana Hickman? Quem é que consegue me apresentar uma imagem fotográfica da suposta lesão? Ele é acusado de lesionar o braço de Ana Hickman. Cadê a imagem da suposta lesão? Não existe. Aí, quando chega no Instituto Médico Legal, um dia antes dela pedir a medida protetiva, é feito um segundo laudo no IML, que entramos com a medida para anular esse laudo, e no segundo laudo, o médico do IML, pasmem, sem fazer o exame da Ana Hickman, porque ela não foi no IML, não houve exame clínico para fazer o laudo, quer dizer, foi um laudo feito à distância. Ah, ela não foi de novo no IML? Não, ela não estava presente. O laudo do IML foi feito sem a presença dela. Ela nem foi examinada. Mas esse laudo fala em uma lesão corporal. Sim, mas olha só, o próprio laudo diz que ela não compareceu no IML para fazer o exame. Peraí, doutor, se o médico de Tu que fez o exame falou que não viu nenhuma agressão, que ela não relatou agressão, como é que o IML de São Paulo pode falar ela foi agredida e tem lesão? Se eles nem sequer... Nem examinaram ela. Não examinaram. E esse laudo foi feito no dia 22, quer dizer, muito tempo distante dos fatos. 11 dias depois. Tá, portanto, né? E esse laudo novo, o segundo laudo, foi feito para justificar a medida protetiva, porque a medida protetiva ela é pedida um dia depois desse segundo laudo. Nós estamos impugnando na justiça o laudo do IML. Entramos com um pedido para anular o laudo por vários motivos. Primeiro motivo, o laudo inventou uma lesão que não estava descrita no primeiro laudo. Segundo motivo, o laudo foi feito sem o exame clínico da suposta vítima. Ela sequer compareceu no IML. Terceiro ponto, todos os manuais de perícia, você assiste filme de investigação, qualquer pessoa sabe disso, até um leigo. Quando acontece uma lesão, tem que ser fotografada e anexada ao laudo. Não foi fotografada nenhuma lesão ao laudo. E no outro dia, né? Do dia 12, da suposta agressão, Ana Hickman é fotografada segurando o sobrinho de mais de 35 quilos no colo, com o suposto braço machucado, mostrando que, de fato, ela não se machucou. E nós, então, acreditamos que o laudo médico, que a agressão é um fake news. Ninguém viu a agressão. As duas empregadas que estavam no local, na casa, as testemunhas arroladas por Ana Hickman, tinha duas funcionárias na casa no dia. As duas, ao testemunhar, e o Feltrin tem aí o acesso a esses depoimentos, ele pode mostrar para quem quiser, elas negaram que o Alexandre agrediu. E, além disso, a Ana disse na televisão que ela foi agredida a vida inteira pelo Alexandre, não só no dia 11. É verdade. E as empregadas, uma com 3 anos de serviço na casa, disse que nunca viu o Alexandre ameaçar, injuriar ou agredir a Ana Hickman. E outras funcionárias que trabalharam 16 anos, 15 anos também nunca viram. Diz que o Alexandre sempre protegeu a Ana Hickman. Então, tudo isso que está acontecendo é mentira. Por que a Ana Hickman está mentindo?
Por que ela quer pôr o marido da cadeia? Eu não sei dizer. Só que, olha só, não há uma fotografia do machucado da Ana Hickman. É uma fraude. No outro dia, ela estava numa festa. Então, nós estamos impugnando esses laudos, porque eles são falsos, não são verdadeiros. Não há machucado. Até porque ela que está numa guerra contra o marido, que a gente não sabe o motivo. Ninguém sabe por quê. Ela está numa guerra contra o marido. Ela está se vitimando. Ela não mostraria a fotografia do bracinho machucado? Ao contrário, no outro dia, ela estava sem nenhum roxo no braço, numa festa, carregando o sobrinho no colo. Olha só, como que é possível meu cliente estar sendo acusado de lesão corporal desde o dia 11, sendo que o primeiro laudo disse que não houve lesão corporal. As testemunhas que estavam lá disse que não teve lesão corporal, né? Ela, no outro dia, estava festando, carregando o sobrinho no colo, sem nenhum machucado. Ela, doutor, tem uma Aline está perguntando aqui, ela apareceu com uma bandagem? Não, né? Eu não vi isso daí, mas no dia que ela volta para Itu, ela usa tipóia, né? Ela está com uma tipóia. Está com a tipóia, mas assim, maquiagem, tipóia, isso tudo pode fazer. Agora, cadê a fotografia do laudo? Eu posso me autoflagelar, me automachucar e acusar a terceira pessoa. Se Alexandre quisesse agredir a Ana Hickman, vamos fazer uma observação fácil. Se o Alexandre quisesse agredir a Ana Hickman, ele teria dado um soco nela, uma rasteira, um pescoção. Doutor, então, mas o problema é assim, se ele quisesse, mas assim, se tivesse histórico ou testemunho, alguma coisa que mostrasse... Nada. E outra, ela imediatamente, todas as declarações de amor que ela faz por ele ao longo dos anos, são todas deletadas, né? E daí eu descobri, andando atrás aí, né? E algumas pessoas me ajudando aqui, eu comecei a entrar também no Facebook dela, porque assim, quando você posta no Instagram, se você está conectado, posta também no Facebook. E aí eu tenho várias coisas aqui, inclusive fontes que me mandaram, de posts que ela deletou, mas ela esqueceu. Aliás, agora que eu estou falando isso, provavelmente ela vai lembrar de ir lá no Facebook deletar, mas ela esqueceu de deletar. E é o tempo inteiro declarações de amor e querido, o dia mais importante da vida. A única coisa que eu achei meio patético, doutor, não sei se o senhor tem uma foto dela no dia do aniversário dele, e ela fala, hoje é o dia mais importante, não sei o quê. Aquela foto, ele está sentado do lado dela, bem ereto, assim, e ele está com a mão no ombro dela, sabe? Um jeito que nenhum homem segura a sua esposa. De bater o olho naquela foto, você fala assim, aqui, esse casamento não está dando certo, não deu mais certo. Mas eu falei isso para o Alexandre, né? Vou falar para o senhor também. Acho que o grande erro do Alexandre em tudo isso foi não sair de casa quando ela expulsou ele do quarto. Não tinha mais motivo nenhum para ele ficar lá. Deviam ter feito tudo. Eu vou corrigir você e você vai me ouvir com carinho. Ele tinha um grande motivo para não sair de casa. O Alezinho. Até porque quem realmente convive com o Alezinho é o Alexandre. E não Ana. Eu vou fazer vamos entrar no Alezinho, que eu acho que é importante. Por que o Alexandre não saiu de casa? Porque o Alexandre sempre cuidou do Alezinho. O Alexandre ensina inglês para o filho, eles conversam em inglês, eles têm uma relação invejável. São raros os pais que têm uma relação fantástica, igual Alexandre tem com o Alezinho. Então, assim, ele não saiu de casa por 2 motivos. Ele tinha a esperança de recompor a relação com a Ana Hickman e ele não gostaria de ter abandonado o filho. Inclusive, nós tivemos que entrar com ação de alienação parental contra a Ana Hickman, porque ela ficou proibindo ele de ver o filho por 52 dias, sem um motivo justo. E ainda quando nós conseguimos uma decisão na justiça para ela entregar o filho, ela demorou 7 dias para cumprir a decisão
e acusou a doutora Diva, minha sócia, doutora Diva Carla, que a doutora Diva tinha combinado com os advogados dela a mudança de data. Mentira! Nós precisamos entrar com uma ação judicial de alienação parental para ele ter direito de ver o filho. Aí o que é mais torpe, o que é mais feio, é que enquanto o Alexandre não conseguia ver o filho nem com ordem judicial, ela estava levando o filho para conviver com outro homem, porque o Alezinho passou as férias, né, com outras pessoas. Natal, Ano Novo, o Alexandre não teve o direito de ficar com o filho, mesmo com ordem judicial, Feltrin. E ela levou o filho para conviver com terceiras pessoas, mas criou problema. Nós tivemos que recorrer, inclusive ao CNJ, Conselho Nacional de Justiça, tivemos que recorrer à Comissão Interamericana dos Direitos Humanos para que ele pudesse ter acesso ao pai. Então, nós não conseguimos compreender qual que é a motivação da Ana Hickman de querer proibir o pai de ver o filho, acusar ele de uma agressão que ele não fez, e depois podemos tratar das questões da fraude e outras questões. Mas aqui no Alezinho. O Alezinho é a principal vítima dessa história. Não é Ana Hickman, não é Alexandre. Inclusive, eu mandei uma nota para a Record na primeira entrevista. O que o senhor tem para falar? Eu disse, a verdadeira vítima dessa história é o filho. Né? Aí nós tivemos que entrar com ação de alienação parental. E eu quero fazer um parênteses aqui sobre o que o Alexandre me pediu. Quando eu comecei a trabalhar com o Alexandre, foi no exato dia do arrombamento que eu comecei a atender ele nesse caso. No dia do arrombamento do apartamento dele. Eu falei assim, Alexandre, como que eu posso te ajudar? Você quer dinheiro? O que você quer ir atrás? Sabe o que o Alexandre me disse, Feltrin? Eu só quero ver o meu filho, eu não quero dinheiro, eu não quero nada. E eu fiquei lutando por 52 dias na justiça para ele ter o direito de ver o filho. Então, o Alexandre não pediu para eu ir atrás do dinheiro da Ana Hickman. Até porque o dinheiro é dele. O Alexandre é sócio em 50% de tudo que ela tem e é casado com regime de parcial de bens. Se o Alexandre não tem direito aos bens, nenhuma pessoa no Brasil tem também. Por quê? Quando você faz um casamento, né, o que é adquirido na constância do casamento é do casal. Então, o Alexandre é sócio e dono de tudo, enquanto ele mora de favor, hoje, a Ana Hickman mora numa mansão que tem um custo de R$200 mil por mês. E o que é incrível que pareça, eles estão tão confusos que ela está negando que reconhece a dívida do próprio financiamento da casa, Feltrin. Olha o absurdo. Peraí, não entendi. Ela está falando que é fraude também a dívida. Tudo é fraude, é tudo. Ela não prestou atenção no que ela está fazendo. Olha só, Feltrin. Pera, doutor. E está a assinatura dela no documento? Ela mora na casa, Feltrin, vai dizer que é fraude? O empréstimo da casa? Que povo maluco! Preste atenção numa coisa, Feltrin. Todos os financiamentos que foram realizados, os recursos foram para comprar casa, para comprar apartamento, para bancar despesa. Não é só a questão das empresas, Feltrin. O financiamento da casa, do Banco da Ecoval, ela não reconhece nem o financiamento da própria casa, Feltrin. Que absurdo, que história sem pé nem cabeça. Doutor, agora eu vou trazer uma notícia exclusiva aqui, a gente guardou aqui para os meus queridos feltrinos, feltrinas, o pessoal que está aqui me apoiando no canal. O senhor está entrando amanhã com uma ação contra a Rede Record Televisão, contra a Ana Hickman também? Também. No valor de R$15 milhões. O senhor pode explicar sobre isso? Posso explicar isso. Feltrin, você mesmo já disse aí no seu programa que a defesa do Alexandre demorou muito para se apresentar. Eu queria falar depois sobre isso, só sobre isso. Então tá. Então vamos falar da ação. A Rede Record de televisão, em conjunto com a Ana Hickman,
por 45 minutos. 45 minutos é a duração. 52 no total, porque acho no que total, tá, 52 minutos. Usar um canal aberto de televisão para dizer que o Alexandre era ladrão, falsificador de documentos, canalha, covarde e agressor. E mau pai. E mau pai. A lei da alienação parental, ela proíbe que a mãe faça campanhas públicas, né, de destruição da imagem do pai. A lei da alienação parental é clara. Então, eu não posso fazer uma campanha pública para denegrir a imagem do pai. Ela já tinha feito o BO nesse momento da Record, mas ainda não tinha feito a Maria da Penha a protetiva ou já estava com protetiva? Já tinha feito a Maria da Penha. O que ela mentiu é que ela tinha prova que o Alexandre praticou fraude. Então, no dia que ela dá entrevista na Rede Record, nós tivemos o direito de mandar uma nota. E nós vamos pedir na Justiça o quê? Direito de resposta, que a Record conceda o mesmo tempo para o Alexandre se defender no Domingo Espetacular. Segunda coisa que nós vamos pedir, 15 milhões de reais de indenização de danos morais e materiais, porque o patrimônio hoje do casal, embora exista dívidas, ele é acumulado em 150 milhões de reais, nós estamos usando 10% desse montante como valor indenizatório. E uma coisa que é interessante nessa ação é que ela não tem só o Alexandre de autor, são 2 autores e 2 réus. Eu tenho de autor o Alexandre e o Alezinho, porque o Alezinho, o pai dele, o Alexandre, exerce o pátrio poder. Até hoje não foi tirado do Alexandre. Pelo contrário, todas as tentativas de Ana Hickman de afastar o filho do pai, ela perdeu na justiça. Nós ganhamos todas. Então, o Alexandre, ele exerce o pátrio poder sobre o Alezinho. E o Alezinho e o Alexandre foram vítimas de alienação parental e o Alexandre de calúnia, injúria e defamação em canal aberto. Então, o Alezinho e o Alexandre estão processando a Record e a Ana Hickman por danos morais e materiais. Peraí. Nessa ação, o senhor usou a questão do pátrio poder do Alexandre para processar com o filho a própria mãe? Sim, isso é possível. Nós já fizemos um estudo da matéria. Por quê? A mãe está expondo... Doutor, isso está só piorando. Está cada vez pior para essa criança. Mas a questão é exatamente essa. A mãe acaba... essa semana passada... Eu entendi. Essa semana passada, a mãe representou contra o Alexandre sobre o vídeo do Edu Guedes, certo? O Alezinho já tinha avisado o pai da presença do Edu Guedes com a mãe. E nós gravamos um vídeo sobre isso que está anexado num processo. Então, na verdade, o que nós queremos? Exatamente isso, que a Ana Hickman pare. Quem levou isso para a mídia foi a Ana Hickman. Quem é que está fazendo live com a Maria da Penha, com procuradora, para denegrir e destruir a imagem do Alexandre? Ela está fazendo uma campanha de linchamento a ele. Isso tem que parar. Com apoio de autoridades até, né? De autoridades, da mídia. Então doutor, o que acontece? Doutor, se não fosse o caso da Ana Hickman, o senhor acha que o DEIC já tinha enterrado esse assunto? Porque, vamos falar. Volta lá para os 15 minutos. Depois o senhor fala sobre isso. Não, quero falar sobre o DEIC. Vamos lá. Então, queria saber se não fosse Ana Hickman, pela experiência que o senhor tem como criminalista, diante desse bojo, palavra horrível, bojo de provas, entre aspas, que eu também tive acesso a alguma coisa, como, por exemplo, eu comprei o documento que ela acusa ele de ter desviado 400 milhões, é um documento que vende por R$150 na Praça da Sé. Então, vamos lá. Se isso chegasse numa condição normal do DEIC,
isso já não dava uma litigância de má-fé? A pessoa não está usando a máquina pública para Isso chama falsa comunicação do crime, denunciação caluniosa. E nós já entramos com um pedido desse, e, pasme, a Ana Hickman requer a prisão do Alexandre, em menos de 24 horas sai um mandado de prisão. Nós entramos com a denunciação caluniosa contra a Ana Hickman, faz 60 dias sem despacho. Você está respondida a balança, né? Então, mas vamos falar do DEIC. Vamos lá. Tá. Inicialmente, antes de eu falar do DEIC, deixa eu explicar o que se trata o DEIC, né, Feltrin? Claro. O que acontece? Quando a Ana Hickman vai na delegacia de Itu, ela já fez uma denúncia contra o Alexandre de desvio patrimonial. O inquérito, e a imprensa não divulgou, viu, Feltrin? O inquérito de Itu já está arquivado. Então, a primeira denúncia que a Ana Hickman fez contra o marido, lá em Itu, de desvio, já foi arquivada. Isso ninguém falou, né? Agora, aí ela foi e fez uma nova denúncia no DEIC. Do que ela está acusando o marido? Ela está acusando o marido de ter desviado o recurso dela. Só que, Feltrin, artigo 181 do Código Penal Brasileiro. E aqui fica um recado para todas as mulheres e maridos de que não existe roubo, furto, estelionato, desvio... Tá bom. Eu entendo, doutor, eu entendo, mas nesse caso isso é o que menos interessa. Porque assim, se ele tivesse, sabe, desviado para... E existem algumas decisões que, se eu não me engano, no STF, com gente muito rica, que acaba aprovando esse artigo. Eu entendi o que você está falando. Eu entendi. Tá, mas o que eu queria saber é, por exemplo, a pessoa faz uma acusação que o marido tem uma pirâmide de 400 milhões. Ela entrega um monte de documentos, e pelo que eu sei, eu até falei aqui, tem cheque não compensado, tem cheque, está lá um cheque em branco, nada, tem nota fiscal, e tem esses 2 documentos da Praça da Sé, escrito à mão, 200 milhões, sem nem a assinatura dele. Como é que o DEIC, doutor, como é que o DEIC já não parou isso? Não parou porque ela é uma figura pública e porque ela é mulher. Então, é claro que existe um benefício dado a Ana Hickman pela justiça. Com todo respeito à grande maioria dos profissionais da Polícia Civil, do Judiciário, é claro que existe um benefício dado a Ana Hickman, porque se qualquer pessoa chegar numa delegacia... Feltrin, se você chegar na delegacia lá no DEIC, com 2 documentos comprados na 25 de março, de 400 milhões... Eu sou preso. Você é preso em flagrante por criar essa fantasia toda. Alguém montou um dossiê falso, Feltrin, vamos falar do dossiê. Alguém montou um dossiê falso dizendo assim, que o Alexandre praticou uma pirâmide de 400 milhões de reais, que o Alexandre falsificou, inclusive, o contrato de compra da casa da Ana Hickman. Eles são tão amador, é um amadorismo, que eles estão recusando pagar a conta do Banco Decoval, que é o banco que financiou a casa dela. Então, assim, é um amadorismo sem fim. Eles acusam o Alexandre de falsificar a assinatura, mas ele tinha procuração com amplos poderes para assinar em nome dos 2. Que coisa ridícula. Então, ele era o sócio diretor da empresa, podia assinar todos os documentos sem ela. Não há necessidade nenhuma de falsificar documento, até porque a assinatura dele sozinha tem validade. E o amadorismo deles é tanto que até hoje a procuração que ele tem da Ana está valendo, que eles não revogaram. O Alexandre tem procuração. Mas eu quero, de novo, o senhor acredita que o DEIC vai ver essas provas e vai acabar... Porque, assim, segundo o senhor, não há nenhuma possibilidade de aqueles documentos terem qualquer coisa. Feltrin, vamos lá. Ela está acusando ele há quase 100 dias. Disse que contratou uma perícia especializada. Eu te pergunto, se tivesse o DEIC encontrado alguma prova, ou a própria Ana Hickman, ela não seria apresentada? Olha só,
Cadê os comprovantes de desvio? Cadê a movimentação do dinheiro, os extratos bancários? Ela está na posse da direção da empresa desde novembro. Será que desde essa época ela não conseguiu levantar as fraudes? Ela acusa o marido de uma fraude de 400 milhões de reais, mas não apresentou nenhuma transferência para ele, nada. Não existe documento nenhum. E eu repito, o DEIC só não arquivou isso tudo, e a Justiça de São Paulo, porque ela é mulher e porque ela tem notoriedade, né? Porque se qualquer cidadão procura o DEIC sem provas, não vai... Agora, uma coisa, eu preciso defender o DEIC. Sabe por quê? Até agora, o DEIC não descobriu a autoria e materialidade desses fatos. E, por essa razão, o Alexandre até hoje não foi indiciado. O que é indiciado? Indiciamento. É quando o delegado de polícia ele encontra autoria e materialidade suposta, porque é só o juiz, após uma sentença, que transitar em julgado, porque cabe recurso, pode dizer se é culpado ou não. Mas o DEIC não tá prevaricando por um motivo. Porque o DEIC até hoje não indiciou ele. Então, eu não posso acusar o DEIC. Por quê? Não, nem eu. Porque o nem DEIC, eu, embora o DEIC esteja com um processo em tramitação sem provas, faz parte da atividade policial investigar. Então, o DEIC tem que investigar, mas se fosse um cidadão comum, isso já estava arquivado, né? Já com toda certeza, porque não tem prova de nada. Se tivesse prova de alguma coisa, o Alexandre já estava preso. Não tem prova Agora, de nada. Falar com o senhor agora sobre a questão da estratégia. Agora que eu entendi que o senhor só começou a trabalhar com o Alexandre no dia do arrombamento. Mas mesmo assim, eu tentei vários e vários dias falar com o senhor, porque é minha obrigação de jornalista ouvir os dois lados. Do lado dela tinha as pessoas que traziam as informações, né? Estava tudo bem ajambrado, mas do lado do senhor eu não conseguia falar. Eu tinha que, inclusive, entrar em contato com uma pessoa que é próxima ali do Alexandre, para pedir para a pessoa entrar em contato com o senhor, para o senhor me responder. Se o senhor viu imediatamente, é minha pergunta como jornalista, que tinha tanta coisa mentirosa, que tinha documento falso, por que não marcou uma entrevista coletiva e já soltou tudo isso? Tá. Quando o estudo começou, eu repito, o pedido do meu cliente Alexandre, ele pediu para eu colocar todos os meus esforços para que ele pudesse encontrar com o filho. Então, a única preocupação do Alexandre e da sua defesa não era justificar essas questões, era concretizar que o pai encontrasse o filho. Aí, quando nós conseguimos êxito, com 7 dias de atraso, e até eu faço aí uma observação, qualquer cidadão que descumpre uma ordem judicial vai preso. No caso, a Ana Hickman se recusou a entregar o filho por 7 dias. Nós fomos na delegacia, no conselho tutelar, e ninguém deu bola. Aí quando nós conseguimos alcançar o objetivo Alezinho, aí nós começamos a trabalhar nas outras questões. E um ou outro motivo. O Alexandre tinha esperança que a Ana Hickman parasse com isso tudo e nós não precisássemos continuar com essa discussão na imprensa. Só que, ao invés disso, quando a Ana Hickman ela toma uma derrota com o Alezinho, ela entra com a nova reclamação no DEIC e amplia o problema, envolve 19 pessoas honestas, pessoas dignas, que estão sendo acusadas por ela. Ela acusou até o cartorário de falsificar documentos. Né? Doutor, então, nós não tínhamos tempo. No caso, ela que convocou essas 19 testemunhas inicialmente, não foi? Não são testemunhas, ela acusou todo mundo. Olha só, não são testemunhas. Ela disse que a financeira da empresa ela está dizendo que os 19 estão em conluio com o Alexandre contra ela. 19? 19. Inclusive o banco Decoval. Bradesco? O Daicoval, não é o Bradesco.
Não, o Brasil, todo mundo. Porque o que acontece? Como é que vai ter uma fraude se não participa todo mundo? Então, eu não sei se foi ela ou os advogados dela que adotaram essa estratégia de pirotecnia penal. O que eles fizeram? Eles acusaram desde o gerente do banco ao cartorário de fraude. E nós já tivemos acesso a informações do cartorário do banco. O cartorário e o banco confirmam que ela assinou o documento na frente deles. Então, assim, nós não fazemos ideia do porquê de tudo isso. Até porque o dinheiro que ela disse que foi desviado foi depositado na conta dela, da irmã dela, para pagar as despesas dela. Então, eu não sei o que é que essa estratégia que ela adotou, nem o motivo, não sei. Olha aqui, a Bárbara está perguntando aqui, se o Alexandre tem procuração em nome dos dois ainda, por que ele não tem acesso ao dinheiro? Perfeita pergunta. Após a Lei Maria da Penha, foi dada uma medida protetiva contra o Alexandre. Certo? E nós entramos, a procuração, nós não podemos usar mais, porque existe um atrito entre o casal. Seria um erro usar a procuração. Então, a partir do momento que houve um rompimento público entre eles, ele usar essa procuração seria agir de má fé. E eu e o Alexandre não vamos agir de má fé. Só que, quanto ao dinheiro, nós já tomamos as medidas judiciais. A Ana Hickman está usando a medida protetiva da Maria da Penha para que o Alexandre não tenha acesso aos recursos. Então, a Ana Hickman afastou ele dela com base na Lei Maria da Penha. Então, se ele vai na empresa, ele pode ser preso. Mas nós já entramos com todas as medidas judiciais necessárias para ele ter acesso à participação e aos imóveis. Porque hoje, enquanto ele mora de favor, a irmã da Ana Hickman usa o carro que é no nome dele e o apartamento que é dele. Doutor, vamos falar agora de Maria da Penha, Lei Maria da Penha. Vamos só para introduzir essa lei, está em vigor já há muitos anos. Já teve um grupo, né, moveu uma ação direta de inconstitucionalidade contra a lei, porque essa lei, o argumento, grosso modo, seria não vale mais a Constituição nem o Código Penal, que diz que todos são iguais perante a lei, porque uma mulher pode simplesmente, sem provas, sem absolutamente nada, por vingança, por ódio, por crueldade, perfídia, ela vai e ela acusa meu marido me estuprou, ou meu namorado me violentou, ou qualquer coisa. E não existe absolutamente nenhuma prova, e ela já tira essa medida protetiva. A Lei Maria da Penha, doutor, a minha opinião, assim, ela salvou a vida de muitas e muitas, milhares e milhares de mulheres no Brasil. Porque a gente conhece o tipo de agressão, quantos milhares de anos os homens foram dominantes no sentido assim, de silenciar a mulher em todos os sentidos, dentro de casa, fora de casa, em qualquer coisa. O movimento Me Too, pela primeira vez na história, as mulheres têm condição de lutar contra uma coisa que elas nunca puderam, que era o assédio. Agora, a Lei Maria da Penha, doutor, o senhor, já vou querer falar para o senhor, porque eu sei que o senhor entrou numa corte internacional, agora o senhor vai pedir anulação, um desconvencionamento, uma desconvenção da lei. Porque no Brasil, doutor, não tem mais como se discutir a legalidade ou não da Maria da Penha, certo? Certo. Vamos falar, então, da Lei Maria da Penha. Inicialmente, eu quero dizer a todas as mulheres que eu sou um admirador das mulheres. Eu tive uma mãe fantástica, uma mulher que um exemplo de cidadã, de mãe, e que eu não tenho nada contra a causa das mulheres, e que eu sou defensor e que não aceito agressão contra nenhuma mulher. Se o Alexandre tivesse agredido a Ana Hickman, Enio Martins Murad não era advogado dele, porque eu sou contra agressor. E eu faço um desafio público antes de falar da Lei Maria da Penha. Aquela pessoa que me mostrar um documento ou prova em qualquer dos processos que eu atuo como Alexandre, de que ele é culpado, eu revogo minhas procurações e saio de todos os processos. Mas eu, como advogado experiente, mais de 25 anos no serviço público, não encontrei nenhuma prova contra Alexandre.
Agora, da Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha, eu não quero aqui questionar que ela é favorável às mulheres ou não. A temática, o conteúdo material. Mas a Lei Maria da Penha ela é inconstitucional e ela também não cumpre o Pacto de São José da Costa Rica e a Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão. Por quê? Nós conquistamos a igualdade de direitos e deveres e obrigações. Então, nos termos do artigo 5º, inciso 1 da Constituição Federal Brasileira, homens e mulheres são iguais perante a lei. E no artigo 7º da Convenção Interamericana dos Direitos Humanos, que o Brasil é signatário, faz parte, também diz que homens e mulheres são iguais perante a lei. A Lei Maria da Penha, ela cria uma desigualdade, uma supremacia jurídica, ao ponto da Lei Maria da Penha estar se sobrepondo a um tratado internacional e ao artigo 5º da Constituição Federal. Então, em razão disso, nós entramos com um pedido para que a Comissão Interamericana dos Direitos Humanos entre com processo na Corte Interamericana dos Direitos Humanos para se discutir a chamada convencionalidade da Lei Maria da Penha. Porque no Brasil, o Supremo Tribunal Federal, o nosso magnífico e maravilhoso Supremo Tribunal Federal, considerou que a Lei Maria da Penha é constitucional e cumpre a Constituição. Por isso, nós recorremos agora à Comissão Internacional dos Direitos Humanos, que é a instância superior ao Supremo, para quê? Para que analise se a Lei Maria da Penha está cumprindo os tratados e convenções internacionais do direito humano. Por quê? Ela cria uma desigualdade entre homem e mulher. Nós lutamos séculos de luta democrática para que homens e mulheres tivessem os mesmos direitos. E a Lei Maria da Penha coloca a mulher numa situação de supremacia, desigualando os iguais. E com todo respeito à causa feminina, ou somos iguais ou somos diferentes. E por isso nós pedimos para que a Corte Interamericana examine se a Lei Maria da Penha está de acordo ou não com o artigo 7º do Tratado Internacional dos Direitos Humanos, e nós pedimos para que todos os processos no Brasil, sob a égide da Maria da Penha, sejam suspensos, porque essa é uma lei inconstitucional e que também descumpre o Pacto de São José da Costa Rica. Ô, doutor, eu vou falar para o senhor que eu não concordo. Eu teria uma outra solução para isso. Eu não sei se eu estou sendo ingênuo. Eu não mudaria nada da Lei Maria da Penha, nada, mas eu incluiria, eu não sei se é possível fazer isso, o senhor me explique. Deixar claro, a lei fala assim, essa lei aqui foi criada para proteger milhares e milhões de mulheres que já morreram e que vão morrer, e que ela está aqui para proteger todas as mulheres vítimas de agressão de homem, de abuso, de violência doméstica, de todo tipo, né? Mas deixar claro que assim, o uso dessa lei em benefício próprio, usando de falsas acusações, 3 a 7 anos de prisão. Acabou. Deixa a lei do jeito que está, doutor. Só colocar para ninguém mais... Isso já vai diminuir muito a quantidade de falsas denúncias, porque o que a gente está vendo hoje são as mulheres estragando a lei da Maria da Penha. Eu não quero nem questionar a história da Maria da Penha. Vamos falar a lei, porque existem falsas acusações, e eu vou falar para o senhor, eu estou com 63 pessoas que estão me procurando desesperadas, porque eu entrei no caso do Márcio Melling, agora no caso do Alexandre, cobri a história do vereador Wellington Silva em Santos, acusado criminosamente de estupro, e aí as pessoas estão me procurando, eu fico desesperado, porque eu não acho que a lei tem que acabar, ela tem que ser melhorada. Feltrin, eu sou um advogado que foi vítima da Maria da Penha, vou te explicar isso.
Eu já tive uma medida protetiva contra mim sem ter agredido ninguém. E demorei 6 meses para comprovar minha inocência. Ok? Então, olha só. Eu vou te explicar por que a Lei Maria da Penha não pode continuar. Eu tive clientes, vários, que foram presos. Ficaram presos, cárcere, sem nunca ter agredido ninguém. E que tentaram suicídio. Então, olha só. Eu tenho um cliente que porque a Maria da Penha, vamos esclarecer onde é que está a ilegalidade da Maria da Penha. Basta a palavra da vítima, sem provas. E o direito penal não é construído no sistema de provas. Então, assim, basta a palavra da vítima, sem nenhuma prova, sem nenhuma, que o juiz está autorizado a aplicar sanções administrativas, cíveis e penais, sem direito ao contraditório e sem provas. Pois bem, um cliente meu foi preso porque a mulher disse que ele estava ameaçando dar um tiro nela. Não tinha print de celular, não tinha áudio, não tinha prova, e ele foi para o cárcere, ficou preso. Quando eu fui visitá-lo, ele tentou suicídio. Por quê? Porque estava sendo acusado de um crime que nunca cometeu, um cidadão de bem, trabalhador, aí você joga ele no sistema carcerário. Quem resolve? E se ele se suicidasse? E aquele pai que você entrevistou, que está há 4 anos sem ver... 2 anos, 5 anos, Alexandre Paiva. Então, Paiva aí eu vou te dizer uma coisa. A Lei Maria da Penha, infelizmente, em razão das mulheres que estão usando ela para benefícios financeiros e para se vingar dos seus maridos, está prejudicando o restante das mulheres. Então, assim, infelizmente, aquilo que era para ser um bem, que era para trazer pacificação social, está causando um caos social. Porque não adianta depois que um pai de família cometer suicídio, você querer prender quem acusou falsamente. E existe uma forma fácil, ela entra com a medida protetiva e desiste depois, aí não tem julgamento, entendeu? Então, assim, a Lei Maria da Penha, ela realmente, ela não está de acordo com o sistema penal brasileiro, nem mundial, nem está de acordo com princípios constitucionais. Então, assim, tem que ter prova. Certo? Se tiver prova, tudo bem. Mas, doutor, por exemplo, se a Corte Penal vamos dizer que o senhor consegue levar lá e eles percebem que realmente existe um desequilíbrio e é visível que a Lei Maria da Penha colocou num estado de vulnerabilidade, né? Qualquer homem, 99% héteros, porque eu estou fazendo uma pesquisa e eu não entendi ainda, não sou... psicólogo de consciência coletiva, mas no mundo LGBT tem pouquíssimas falsas acusações. O senhor faz ideia? Muito curioso. Eu não tenho ciência disso, mas vamos exemplificar uma coisa, vamos fazer uma brincadeira. Se o Alexandre fosse um transgênero e tivesse uma briga com a Ana Hickman, será que ia aplicar a Lei Maria da Penha em quem? Então, assim, a Lei Maria da Penha, ao proteger só o direito das mulheres, está excluindo os demais. Então, não temos que ter uma lei da Maria da Penha, nós temos que ter uma lei que protege as pessoas de agressão. Então, o marido também tem o direito de ter uma lei que protege ele de uma mulher agressiva. O LGBT não tem o direito a uma mesma proteção que a mulher tem. Então, assim, se o Alexandre chamasse a Alexandra, como é que seria o tratamento? Ele não estaria certamente com medida protetiva e nem proibido de frequentar suas empresas. Então, a distorção que a lei cria, nós não vamos conseguir corrigir mais. Já se criou uma instabilidade social com isso. As pessoas não querem casar mais, os meninos não querem namorar mais porque têm medo, né? Então, nós temos que criar agora um manual do relacionamento Maria da Penha. Porque você já não pode falar assim para a mulher certas palavras que antigamente soava como um elogio,
como você tem medo hoje de se relacionar, as pessoas estão em pânico, porque qualquer coisa pode ser usado contra você. Então, se você é homem, né, não está fácil, porque você é a palavra da mulher contra o homem. Olha aqui, doutor. Pois não. Que eu estou vendo isso aqui é uma coisa que eu sempre bato na tecla, que hoje eu vejo o uso midiático da Lei Maria da Penha por 99% de mulheres ricas, brancas, sabe, bem-sucedidas. E ninguém lembra, isso que a Verônica está falando, porque na periferia, quando eu vejo essas lutas aí, dessas pseudo-feministas levantando bandeira, eu vejo que nenhuma está levantando bandeira pela mulher negra, pobre, da periferia, que chega o marido em casa alcoolizado todo dia, espanca ela, que ela não tem para onde fugir, porque ela não tem amigas ricas que moram em Angra dos Reis, e ela não tem, ela tem que cuidar de 4, 5 filhos, não pode sair de lá. E eu sempre cobro aqui, eu falo assim, que a luta feminista tem que começar de fora para dentro, da periferia para dentro, porque essas mulheres precisam ser ajudadas imediatamente num local, num hotel de proteção, em algum lugar que ela possa fugir do demônio que está na vida dela. Exatamente, mas a preocupação, ao invés de pôr o homem na cadeia, deveria ser em amparar as pessoas, as supostas vítimas. As mulheres que têm um empoderamento econômico da Zona Sul, acaba que está atrapalhando a eficácia da lei para quem realmente precisa. É um desserviço para as outras mulheres, é um desserviço. Um caso como o do Márcio Mellen, o caso como o da Ana Hickman e do Alexandre, é um verdadeiro desserviço para a sociedade. É um desserviço. Porque eu vou dar um exemplo para você, Feltrin. Até hoje, nós não vimos uma fotografia do suposto machucado da Ana Hickman, e está se dando tanta atenção a isso, tanta mídia em cima, e quantas mulheres, nesse momento, não estão sendo recebidas ao frangalho em uma delegacia, em um hospital, humilhadas, machucadas, e ninguém dá atenção. Um estupro a cada 5, 10 minutos. Mas cadê a atenção da imprensa, da grande mídia, para essas mulheres que realmente estão precisando de assistência? Então, olha assim, isso aqui, doutor. Não é verdade? Olha isso aqui. Olha o que ela escreveu, Zenith. Minha filha prendeu 100 dias o marido. Ele inocente, fomos no tribunal provar a inocência dele. Não criei filho para mentir. Parabéns. Você está vendo isso? Parabéns a quem teve essa atitude. Eu passei por isso. Quantos estão passando por isso desnecessariamente? E eu faço um apelo para a mídia, faço uma pesquisa, tem uma juíza do Rio de Janeiro que disse que 80% das denúncias, 83% são falsas. Olha que absurdo. Eu não sei se é isso, eu acredito que os números que eu tenho, 2017, a doutora Jamile Venceslau fez uma pesquisa, 96% são arquivados. E daí... Olha que absurdo. Quase... Calma, doutor, mas entendi. É arquivado porque a mulher não... É isso que o senhor falou. Ela vai lá, denuncia, depois, não, volta atrás, eu só queria me vingar dele, etc. Então, já está dando custo para o Estado por fazer isso. E desses 96%, 68% são mentiras, são acusações falsas. Mas não é um estudo nacional, não é um estudo nacional. Sim, eu vou contar um exemplo que eu vivenciei com um cliente meu. Um cliente meu me procurou e disse que queria separar da esposa, que ela estava muito agressiva. Eu fui fazer uma pesquisa no judiciário, a esposa já tinha entrado com a medida protetiva contra ele e continuava saindo com ele e procurando ele para tentar prendê-lo. Ele não sabia que tinha uma medida protetiva contra ele. Ela entrou com a medida e continuou perto dele até efetuar a prisão dele. Aí, quando eu descobri que tinha medida protetiva, eu exigi que ele se afastasse dela para não ser preso. Então, tem mulheres que, inclusive, prepara flagrante para prender a pessoa. Então, ficou muito fácil, Feltrin. Então, eu sou contra a continuidade da Lei Maria da Penha, com todo respeito às mulheres, porque se a justiça funcionar, for eficaz, não precisa de norma especial. Não precisa. O Código Penal, o Código de Processo Penal, as medidas cautelares são perfeitas.
Agora, o que ocorre? O que tem ocorrido na prática? Envolveu mulher. E Maria da Penha, a justiça fecha os olhos, manda prender, depois pergunta. É o famoso atira primeiro, depois pergunta depois. Só que nisso, famílias estão sendo destruídas, desconstituídas, com base em lei. Uma mulher de verdade, com todo respeito, ela bota o vagabundo para correr e não precisa nem da polícia, com todo respeito. Tem que ter postura também. A mulher, muitas vezes, está usando a Lei Maria da Penha para fazer chantagem. A maioria rica, viu, doutor? A maioria, estou vendo, pelo menos, não gente famosa e rica. Eu não estou vendo... mas você não vê a imprensa preocupada com a mulher que está chegando lá no pronto-socorro, né? Só estão preocupados com a causa da Ana Hickman. Eu gostaria que, ao invés da causa da Ana Hickman, começasse a se mostrar a causa da dona de casa lá, que ganha um salário mínimo. Porque onde já se viu uma mulher que ganha um salário milionário da Rede Record, que tem franquias no valor de 100 milhões de reais, está acusando o marido de violência patrimonial. Violência patrimonial é para aquela mulher que se o marido botar para correr, ela não tem comida em casa. Isso é violência patrimonial. E quem está sofrendo hoje violência patrimonial é meu cliente, Alexandre Corrêa. Então, a Lei Maria da Vítima, Maria da Penha, né? É a nova lei. A Lei Maria da Vítima, né, com todo respeito ao nome da lei, ela é realmente conteúdo discriminatório, porque diferencia o homem da mulher. Ou nós buscamos a igualdade, ou nós vamos viver num estado muito problemático. Né? Ou somos iguais, temos que ser iguais. Não existe deusas do Olimpo. Né? Eu sou a deusa do Olimpo, nenhuma lei me submete. Não é assim. Doutora, a moça falou aqui, eu também queria saber disso. Na casa da Ana e do Alexandre não tinha câmera. Cadê as câmeras? Uma casa daquele tamanho não tinha câmera. Alexandre, mas não, a câmera vai registrar um fake news? É impossível. Mas tinha câmera dentro de casa? Tem câmera na casa inteira. E cadê os vídeos desse dia? Cadê? Mas não tem nem laudo. Mas vídeo do dia 11 de novembro, onde está o vídeo? Uma boa pergunta para fazer para a equipe da Ana Hickman. Cadê as provas da agressão? Porque as testemunhas negaram. Aí as mas pessoas... existe câmera ali naquele local onde ela acusa ele de ter agredido ela? Existia? Bom, a época existia, hoje nós não sabemos, né, Feltrinho? Tinha câmera dentro de casa e fora de casa? Tinha. E ninguém apresentou até agora? Ninguém apresentou até agora? Não, nem testemunha, nem câmera, nem fotografia do machucado. E ele, você sabe o que eu ouço da mídia? Mas ele é agressor. Ele é agressor, ele não tem o direito de se defender, porque ele não justifica, porque ele é agressor e pronto. O Alexandre Corrêa nunca teve uma condenação na vida. A certidão deles, a certidão é negativa criminal. Alguém colocou assim, o Xandão apagou os vídeos. O Alexandre foi expulso da casa dele, não tem acesso a nada desde o dia 11. Não apagou os vídeos. Também não apagou a fotografia do machucado. Também não fez isso. O machucado da Ana é fake news. Nós afirmamos que ela nunca se machucou. E ela, se ela tivesse machucado, ela teria mostrado na imprensa esse machucado. Porque ela quer prender o marido por um machucado que ela não mostra. Tá, só respondendo aqui, tem umas pessoas falando que eu interrompo o senhor. As pessoas têm que entender que tem quase 2 segundos de delay. E eu tenho que falar com ele enquanto ele está falando para ele saber que eu quero falar. Certo? Gente Perfeito. Mala. Olha lá, uma pergunta que a Rafaela está fazendo, outra também perguntou. O salário da Ana, eu até publiquei essa matéria, foi dada pelo outro lado. É verdade que o salário dela foi penhorado em notas fiscais, notas, sei lá. Não. Vamos explicar isso. Vamos falar da parte financeira um pouco. Vamos lá. O salário da Ana não foi penhorado, não. Inclusive, ela tá recebendo.
Ela está recebendo normalmente. O que aconteceu é que tanto a Ana quanto o Alexandre fizeram vários empréstimos bancários e grande parte da renda deles estavam comprometidos com empréstimo bancário. Mas não foi o Alexandre que endividou a Ana, pegou o dinheiro dela e saiu correndo, como ela está falando. O Alexandre está vendendo roupa para sobreviver, vendendo o cinto da calça dele, enquanto a Ana Hickman mora numa mansão que tem um custo de 200 mil por mês. Então, assim, o salário da Ana Hickman não está penhorado, ela está recebendo integralmente. E uma coisa interessante, a Ana Hickman disse que assumiu a administração das empresas no mês de novembro. Todos os processos de execução contra a Ana Hickman, ela não está se defendendo em nenhum, o Alexandre está se defendendo em Quantos todos. são? Quantos são? Quantos são? Mais de 20. Esses processos são de dívidas. Dívidas protestadas. Sim, mas as dívidas têm garantia. É só pagar. Alguém falou assim, tem homem que judia da mulher? Tem. Tem homem que maltrata a mulher. Eu tive uma mãe que foi agredida. Então, eu não aceito que nenhuma mulher fale que eu sou um defensor cego das causas do homem. Minha mãe foi agredida, e sabe o que ela fez? Ela pegou um banco de madeira e deu na cabeça do agressor e foi embora. Mas às vezes não dá isso, né, doutor? Tem várias situações. Então, assim, são situações mas é o que eu quero falar para você, assim, eu não aceito a pecha de que eu não defendo as mulheres. Não é disso que se trata. Se trata da violação dos direitos humanos. Como que é possível uma pessoa ser condenada por toda a sociedade sem que, em quase 100 dias, não se apresentou uma prova? Eu faço um desafio para que me apresentem uma prova concreta de agressão, uma prova concreta de que Alexandre desviou qualquer recurso. E ele só está respondendo esses processos porque ela é uma figura pública e porque a Lei Maria da Penha está sendo usada indevidamente em desrespeito às mulheres. Uma mulher que usa a Lei Maria da Penha para benefício próprio é a verdadeira agressora das mulheres. Uma mulher que não defende a causa legítima está agredindo as mulheres. Não é o Alexandre que está agredindo as mulheres. É a Ana Hickman que está agredindo as mulheres ao usar a Lei Maria da Penha para obter benefícios econômicos, de mídia, né? E para esconder determinadas situações que ela gostaria de esconder. O senhor acha que, só para ir terminando aqui, essa questão da fraude, que ela acusa ele de fraude, dos 30 milhões, ele veio aqui, deu uma entrevista para mim, ele fala sobre essa maldita operação de moda que eles tentaram fazer, uma coisa megalomaníaca, que cometeram o erro enorme de continuar nisso. Ela não cita isso em nenhum momento, mas a assinatura dela está em todos esses documentos, ou não, da tal operação. Feltrin, como funcionavam as empresas Hickman? Ela tinha financeiro, comercial, administrativo, e nós estamos falando de 7 CNPJ, não é de um só, certo? As empresas Hickman tinham um e-mail corporativo. O que é o e-mail corporativo? O que é o e-mail corporativo? Tudo que acontece dentro da empresa é discutido por todos. Por exemplo, a Ana Hickman tinha um certificado digital que ficava com a financeira da empresa, com a Bruna. Certo. Toda vez que era usado esse certificado digital, é emitido um documento para o e-mail da Ana. Então, quando a Ana nega que sabia dos negócios da empresa, ela mente descaradamente, porque existe um e-mail corporativo. A Ana ficou sem conta bancária. Ela não sabe disso? Por que ela perdeu o cartão dela? Ela não sabia por quê? A Ana estava sem conta corrente já há alguns dias, em razão disso. E por que eles estão passando por todas essas dificuldades? Porque o casal não consegue entrar num acordo para vender bens
e pagar as contas. Inclusive, a briga no dia com o Alezinho era qual briga? Para pagar as contas, tinha que vender a Casa Branca, que é assim que ela chama, que é a casa que ela mora, um elefante branco, por sinal, que custa R$200 mil por mês. Então, olha só. A casa é o custo, 200 mil por mês. Mas tudo, 200 né? mil. Do jardim, a comida, tudo. Incluindo também o financiamento bancário da casa. Então, a casa é um elefante branco. Então, assim, ela acusa o Alexandre de ter cometido fraude, mas quem está sendo beneficiado dos recursos é a própria Ana, as irmãs da Ana. O Alexandre não tem acesso a nada. Então, assim, o que tem que fazer é pagar as contas. Só que a Ana Hickman não quer pagar as contas e ela quer dizer que a conta é só do marido. Só que a legislação brasileira não diz assim. Você que é casado aí no regime de comunhão parcial de bem, não tem essa. A conta é do marido e da mulher. Né? Então, a conta é do marido e da mulher. Ai, então pronto, já chegou aquelas malas aqui, a gente tapada aqui. Que Estamos eu tenho pronto aqui para responder. O Feltrin, escolhe não. Não, tá aqui assim, o Feltrin, o que você tem contra as mulheres? Não, eu tenho contra gente que nem você. Eu tenho gente igual você, eu tenho contra, né? Mas não é por causa de gênero, é simplesmente por ser uma pessoa tapada, né? Que é parcial. Então, eu banindo porque não dá. Tem um tipo de gente, é muito difícil, doutor, você lidar, porque você mostra uma prova, eu, por exemplo, tenho mostrado algumas provas, e as pessoas fingem que não entendem o que você está mostrando para te atacar de qualquer jeito. E eu acho, sinceramente, doutor, eu acho que as pessoas que fazem esse tipo de falsa acusação, elas vão acabar destruindo esse movimento que demorou milênios para acontecer. Não tem como voltar atrás desse tipo de coisa, mas assim, cada vez mais a gente vê, fulano assediou, e provavelmente assediou, porque a gente sabe que tem muitos casos reais todos os dias. Mas aí cria uma dúvida, fala, e agora? Agora eu vou. E esse caso da Ana é meio assustador, porque são milhares e milhares milhões de postagens contra o Alexandre durante meses, já dura mais de 3 meses. E aí, quando começa a surgir provas, aí aparece uma mulher falando, não me interessa se ela mentiu ou não, eu estou do lado dela. Para mim, isso é banditismo cafajestice. Né? Aí já é um estado inculto, né? É um estado emocional não culto, esse tipo de atitude. Nós estamos atrás do que é certo. Eu vou falar uma coisa aqui do comportamento autofágico. A Ana, se ela estiver me ouvindo, ela está muito chateada comigo, viu, Feltrin? Tá. Eu tenho recebido recados que ela está chateada com a minha atuação, com o meu trabalho, que o advogado Enio é um monstro, né? Eu vou dizer isso para a Ana Hickman e para os advogados dela. Nós queremos paz. Você acredita que nós íamos ter que entrar na justiça para o Alexandre ver o Alezinho se ela permitisse? Não era necessário essa guerra toda. Eu estou tendo que tomar por média, por semana, 3, 4 medidas judiciais por causa de tudo isso que está acontecendo. Ana, você está com um comportamento autofágico. Você está se destruindo. Você acusou o seu pai em público de agressor, destruiu a imagem dele. Você acusou o Alexandre, que poucas semanas antes você disse que era o melhor marido do mundo. Você acusou ele de agressor, de ladrão, de canalha, destruiu a imagem do pai do seu filho. Você entrou com a representação agora no Ministério Público para o Alexandre responder quantas questões do Edu Guedes. O que é isso, Ana? O que é isso? O Alexandre, além de ter que suportar a presença do Edu Guedes com o filho dele, ainda tem que responder um processo. Você está destruindo a imagem do seu filho, do seu pai, do seu ex-marido, ainda marido.
Você está destruindo a imagem das suas próprias empresas, porque você não está pagando conta nenhuma, Ana. Você está na administração da sua empresa desde novembro e você não pagou conta nenhuma e você não compareceu em nenhum processo que você está sendo executado, enquanto o Alexandre está correndo atrás, convocando credor, oferecendo imóveis, você não está se propondo a pagar conta nenhuma. O seu comportamento é autofágico, você está destruindo a história do seu próprio filho, porque amanhã o seu filho vai achar na internet a mãe dele num vídeo de 52 minutos expondo a intimidade de uma criança, de uma família em rede nacional. Nada disso seria necessário. Se Alexandre fosse culpado, que resolvesse isso no âmbito judicial. Mas assim que você teve o suposto desentendimento com o Alexandre, você já procurou a mídia, divulgou tudo isso, fez um linchamento público com o Alexandre. Ao destruir o Alexandre, você destrói sua própria imagem, afinal, o homem que esteve ao seu lado por 26 anos. Então, eu peço a Ana Hickman que recue, que pare com isso, pare com esse desejo, com essa perseguição obsessiva de colocar o Alexandre na cadeia, seja cristã ou que religião que você consegue encarar como o seu caminho do religio cognare, você tem que estar em paz com o universo. E vamos parar com isso. Vamos fazer um capítulo final melhor dessa história em homenagem ao Alezinho. Na nota que eu mandei para a Record, quando você fez lá a entrevista, Ana, o Alezinho é a única e verdadeira vítima dessa história. E ele não merece isso. E você devia homenagear o seu filho, você e o Alexandre, e encerrar essa história de uma vez por toda, que está causando um caos social, conflito entre pessoas e amigos que tomam lado e partido, quando, na verdade, você tem que fazer um divórcio do seu marido, se separar e seguir sua vida. Ele segue a vida dele, você segue a sua, mas você não quer dar a separação para ele, não quer deixar ele levar o filho, não quer deixar ele participar do lucro das empresas. Tudo isso que você pretende, a lei não te ampara. Então, nós, da defesa do Alexandre, estamos trabalhando há quase 100 dias para que ele não seja preso, para que ele possa sobreviver. E você não está em paz. Eu tenho certeza disso. Fazemos um apelo a Ana Hickman e seus advogados que cessem com isso. A sociedade merece, e o Alezinho muito mais ainda. Desculpa aqui fazer esse Imagina, apelo, doutor. né, Fleurinho? Mas assim, eu conheço o casal, o Alezinho foi uma riqueza. Pensa no menino bom. Pensa no menino bom, Feltrin. Menino Eu já vi, maravilhoso, é um anjinho mesmo. um presente de Deus. Eu perdi um filho. Escuta o que eu vou te dizer. Eu falei isso com o Alexandre no primeiro dia. Eu perdi um filho, um natimorto, nasceu nos meus braços. O médico não chegou a tempo, eu fiz o parto do meu filho morto, nos meus braços. Meu filho não teve um dia de vida, de chance. E vocês têm um tesouro chamado Alezinho, e o comportamento autofágico de Ana Hickman está destruindo o futuro do próprio filho, e ela não consegue enxergar isso. Alguém tem que dizer para ela, ô Ana, para, chega, cada um vai viver sua vida, e pronto. Doutor, penúltima pergunta e última pergunta. A penúltima pergunta, assim, ela, além de tudo, ela acabou expondo o caos contábil e financeiro das empresas e, obviamente, já chamou, eu já até disse, eu tenho essa informação, já chamou a atenção da Receita Federal. Então, automaticamente, além dessas dívidas, vai sobrar multa para todo mundo. E a segunda coisa que eu ia falar para o senhor, judicialmente, o senhor não pode exigir as imagens dessas câmeras lá da casa no dia 11 de novembro, no horário em que ela... 2h45 da tarde. Alexandre não, Feltrin, vamos lá primeiro da empresa. Primeiro da empresa, que você me perguntou. O que eu acabei de falar do comportamento autofágico? A Ana Hickman denunciou a própria empresa dela por fraude.
E lá no DEIC, uma das acusações é que a empresa dela fez fraude contábil. Se por um acaso a empresa dela fez fraude contábil, porque quem pode dizer isso é o contador, eu não sou o contador da empresa, mas quando uma pessoa acusa a si próprio de cometer um crime, é um comportamento autofágico. Então, a Ana Hickman não só destruiu a imagem dela mesma, como das próprias empresas. Sim, um comportamento, assim, perguntou aqui alguém, vai ter auditoria? Está fazendo auditoria 3 meses, não encontra nada de errado. Todo mundo, toda a empresa, nos últimos anos, passou dificuldade. A Oi pediu recuperação judicial. A Oi, né? Pediu. Agora, o casal não pode. Anteontem, a Gol pediu anteontem. Agora, o casal Ana Hickman, que gerou riqueza, emprego e divisas para o Brasil, porque a marca Ana Hickman não está só no Brasil, está em mais de 100 países. Está em mais de 100 países. Então, assim, a marca Ana Hickman, que quem construiu essa marca foi o casal e mais todos os funcionários e colaboradores que participaram disso, a marca Ana Hickman, ela é de sucesso no mundo inteiro. Então, a Ana está atirando, é o famoso tiro no pé. Ela atirou na própria empresa, comportamento autofágico. E isso chamou a atenção do fisco. Com certeza, agora, a empresa vai passar por um pente fino na fiscalização. E lá no fisco, não adianta invocar a Lei Maria da Penha, que não funciona, ela vai ser multada. Então, a Ana acusou ela mesma de fraude, o que mostra uma desinteligência das pessoas que estão orientando ela. Você fez uma segunda pergunta que eu não lembro. Por que o senhor não pede judicialmente a apresentação dos vídeos entre 13h45 e 14h45 do dia 11 de novembro? É uma boa sugestão. Vamos explicar bem isso. Atualmente, o Alexandre não responde nenhum processo, nenhum inquérito por desvio de recursos ou por fraude, porque até a presente data ele não foi indiciado por nenhum, quer dizer, não provou nada contra ele até agora. Só que existe um processo único, o da Maria da Penha. No processo da Maria da Penha, que é esse que o Feltrin disse para pedir as câmeras, o Alexandre ainda não foi intimado pessoalmente para apresentar a defesa da Maria da Penha. E na Maria da Penha, nós só colocamos até agora uma petição sobre a questão dos laudos, da falsificação dos laudos fake news que não tem foto, né? Então, assim, quando o Alexandre foi intimado para se defender da Maria da Penha, não só isso vai ser alegado. Nós temos, quanto a Maria da Penha a favor do Alexandre, as empregadas que estavam no local testemunharam que o Alexandre nunca agrediu, ameaçou a Ana por toda a vida. Uma funcionária de 15 anos disse que quem destratava o Alexandre era a Ana, que a vítima, na verdade, nós devíamos fazer a lei do Zé do Penho, não só a lei da Maria da Penha, porque a Ana Hickman destratou o Alexandre publicamente, testemunhas confirmam isso. Não houve desvio, a funcionária lá, que era financeira da empresa, disse que a Ana Hickman sabia das dívidas das empresas e que não tem ciência de nenhum desvio, né? Sabia então, das dívidas dela própria. Da dívida dela própria. Então, a Ana sabia que estava devendo. Aí vem a público dizer o seguinte, não devo nada, meu marido fraudou tudo, eu fui agredida e não vou dar nada para ele. Então, assim, eu chamo isso de o golpe mal sucedido da Maria da Penha. Se ela tivesse prendido o Alexandre, coitado, estava indefeso. Ele não teria chance, eu também acho que estaria preso hoje, a vida dele tinha acabado. Agora, ela nem assim conseguiria se livrar das dívidas, né? Não, é direito civil. Mas eu quero saber quem foi o jejuno do direito que falou para a Ana que isso ia dar certo. Quer dizer, eu queria saber quem é que disse para a Ana Hickman que essa atitude, e aqui eu como advogado, eu quero falar para as mulheres e para os homens, uma dica. Se você é casado em regime de comunhão parcial de bens, os bens e as dívidas se comunicam. Então, se seu marido fizer uma conta, você vai pagar. A única coisa que precisa da assinatura dos dois, Feltrin, é quando envolve garantia imobiliária.
Quando você for pôr uma casa em garantia de um empréstimo, precisa da assinatura do casal. Aí, se tiver um contrato que dá a casa em garantia e o contrato tiver a assinatura de um só, não é válido. No restante, tudo é válido. Então, Ana Hickman é a maior beneficiária dos recursos. Quem mora na mansão é Ana Hickman, quem mora de favor é o Alexandre. Só que nós estamos, na justiça, tentando com que o Alexandre tome posse do que é dele, né? O Alexandre tem direito a uma participação no lucro das empresas mensal, como tem direito de usar os imóveis. Eles têm 50 milhões em imóveis e o Alexandre mora hoje num apartamento de 33 metros quadrados em construção, enquanto só a suíte da Ana Hickman passa dos 250 metros quadrados. E quem é a verdadeira vítima nessa história? Quem é que está sendo lesado? Quem é que está sendo maltratado e agredido? É o Alexandre Correia. Mas eu continuo naquele apelo. Nós, da parte de Alexandre Correia, queremos pacificar. O que precisa fazer para acabar com tudo isso? Ana Hickman Alexandre, ela tem que seguir o exemplo do Alexandre, entrar nos processos e pagar suas contas, fazer o divórcio. O Alexandre já tem a guarda dele liminarmente deferida, cada um seguir sua vida. Se ela quer ir para a praia, se ela quer ir para o resort, se ela quer morar onde que for, isso não é problema de ninguém, é problema pessoal dela. Agora, tirar o filho do pai para conviver com outro homem, ainda processar o pai por isso, é ridículo. Doutor, queria agradecer muito para o senhor, tudo isso aqui, à disposição do senhor falar comigo. Queria reiterar para a defesa da Ana Hickman, a gente está fazendo uma live, não é nada combinado, então se quiserem responder eventualmente qualquer coisa, seja por áudio, por vídeo, por texto, alguma coisa que o doutor falou ou que eu falei, se quiserem, o espaço está sempre aberto. A Ana Hickman, plataforma, tem meu e-mail, tem meu telefone, os advogados têm, é só me escreverem e eu publico aqui também. Doutor, queria agradecer demais o senhor por isso daí. Queria mostrar até, o doutor Enio é pianista também, né? Um dia, quem sabe, quando isso aqui acabar, a gente... O meu é violino. Então, quando acabar isso aqui, quem sabe a gente não consegue fazer uma live só sobre música, ó. Então, o piano, o senhor pega aí e a gente trabalha com isso aí. Doutor, muito obrigado. Boa sorte nessa semana. Boa sorte aí com essa guerra que o senhor está enfrentando, que é terrível. Boa tarde a todos e muito obrigado pela oportunidade. Tchau, queridos. Até logo. Muito obrigado, hein? Tchau, doutor.